Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quinta-feira, 26 de agosto de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Conference League, passar pela primeira divisão russa, Liga Europa e vamos fechar na Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Bodo e Žalgiris, jogo de volta da última fase da Conference League. Primeiro jogo 2-2 jogando na Lituânia, agora o jogo de volta na Noruega. E é aquele jogo, galera, que a gente tem o Bodo em campo, uma equipe que foi campeã norueguês na última temporada, uma equipe extremamente ofensiva, que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols, como foi nessa primeira partida, onde o jogo acabou 2-2. O Bodo é favorito para essa partida desde o primeiro jogo, mas acabou tomando um empate nos minutos finais do segundo tempo. Então, para esse jogo, eu acredito que também deve ser um jogo movimentado, até porque o Žalgiris mostrou que tem possibilidades de conseguir essa classificação e vai jogar contra uma equipe muito ofensiva, que no momento é favorita e que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols. Sem falar que o Bodo, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe dos Žalgiris, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 confrontos anteriores, nos 2 a gente teve 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo com a cotação até razoável. Ela poderia estar bem mais baixa, porque o Bodo, quando joga, tem uma tendência muito grande de gols. E a gente está falando aqui de uma fase classificatória, de um jogo que vale vaga em uma competição europeia. Aqui, teoricamente, é considerado por alguns como a terceira divisão das competições internacionais da UEFA, e quem perder está eliminado, não joga mais nenhuma competição, apenas campeonatos nacionais. Então um jogo muito importante tanto para a equipe do Bodo quanto para a equipe dos Žalgiris, mas eu acho que deve ser um jogo sim movimentado, porque o Bodo deve atacar desde o começo do jogo, até porque precisa vencer para se classificar e não ter que decidir na prorrogação ou nos pênaltis. E para os Žalgiris, caso tome o gol, aí tem que sair para o jogo e fica muito mais vantajoso esse mercado, porque a equipe vai ter que se expor e isso pode facilitar mais ainda um empate ou até uma vitória maiúscula por parte do time norueguês. Então, um jogo com uma boa tendência para esse mercado. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Bodo e Žalgiris. Passando agora para Roma e Trabzonspor, outro jogo da Conference League. Primeiro jogo 2-1 para a Roma, jogando na Turquia. Agora vai ter o jogo de volta na Itália, onde a Roma vem de uma boa vitória sobre a Fiorentina na abertura do italiano e o Trabzonspor vem de uma boa vitória sobre o Sivasspor no turco. Para esse jogo também acredito que deve ter um jogo bem movimentado, como foi o primeiro jogo. A Roma se mostrou ser superior, como era de previsto. É uma equipe que tem uma tendência de classificação, mas o Trabzonspor é uma boa equipe e deve vir para jogo, até porque já começa atrás do placar. Então, outro jogo ótimo para gols, sem falar que a Roma, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Trabzonspor, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente também teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E no jogo anterior da primeira fase, na primeira perna dessa última fase qualificatória, 2-1 para a Roma. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Porque eu acredito que a Roma é muito forte, sim, é favorita, também acho, mas a equipe do Trabzonspor é uma boa equipe, vai para a Itália para tentar essa classificação, e para essa classificação a equipe precisa fazer gols. Então um jogo que pode ser também movimentado, porque é mais duas equipes muito fortes. A Roma já é o seu segundo jogo nessa Conference League, até porque a equipe já entrou nessa fase do torneio, então pega uma equipe muito forte e eu acredito que deve manter a tônica do primeiro jogo, um jogo bem movimentado, onde as equipes vão para jogo e vão tentar a classificação, até porque é uma competição internacional e vale vaga na fase de grupos e vale grana para quem passar. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para Roma e Trabzonspor.
Passando agora para Copenhague e Sivasspor, outro jogo de volta da Conference League. Primeiro jogo 2-1 para o Copenhague, 2 gols muito rápidos nesse primeiro jogo jogando na Turquia, e para esse jogo também deve seguir a tônica da primeira partida e das análises anteriores, até porque o Copenhague nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Sivasspor nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E no primeiro confronto dessa fase qualificatória, 2-1 para a equipe do Copenhague. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a equipe do Copenhague vem de uma sequência muito forte, juntando o campeonato dinamarquês e competições internacionais, são 5 vitórias seguidas, e pega um Sivasspor que vem de 3 derrotas seguidas. A equipe não vem nada bem, vem de uma eliminação na Liga Europa para um time não tão conhecido, não tão de expressão como foi o Batumi, e vai agora para a Conference League. Já não começou tão bem a primeira perna, vem de uma sequência ruim no campeonato turco, então é um jogo que tem tudo para o Copenhague fazer o seu dever de casa e garantir a sua classificação. Mas mesmo o Sivasspor não estando num momento muito bom, é uma equipe que sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá, tanto que isso aconteceu nos 2 últimos jogos, e vai pegar uma equipe muito embalada que já tem um resultado debaixo do braço, e caso a equipe turca precise, queira classificação, ela vai precisar fazer gols, e isso pode dar espaço para o Copenhague, que é uma forte equipe e já tem um bom resultado a seu favor. Então o jogo também com a tendência para o mercado de gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para Copenhague e Sivasspor. Passando agora para Vitesse e Anderlecht, jogo também de volta da Conference League. Primeiro jogo 3-3, um jogão onde o Anderlecht teve a chance de fazer o 4-3 nos minutos finais, mas o jogador acabou perdendo um pênalti ali já nos acréscimos. E para esse jogo eu acredito que a correria, a movimentação deve ser como foi no primeiro jogo. O Vitesse, na minha visão, tem um ligeiro favoritismo para esse jogo, até porque eu vejo a escola holandesa um pouco melhor que a escola belga, mas são 2 escolas de muito movimento, de muitos gols, equipes que tomam muitos gols. E para esse jogo, acredito, não deve ser diferente, até porque o Vitesse nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Anderlecht, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 3 confrontos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65 e é um jogo com uma cotação até bem alta na minha visão, para 2 equipes de 2 competições extremamente extremamente goleadoras e que tomam muitos gols, sem lembrar também do primeiro jogo, que foi uma chuva de gols, 3-3, e poderia ter tido até mais, porque o Vitesse abriu 3-1 e recuou, e aí acabou tomando um empate e quase a virada. Então é um jogo que deve manter essa tônica do primeiro confronto, um jogo para gols, onde o Anderlecht deve se retrair mais um pouco, até porque não começa já eliminado. A UEFA tirou a questão do gol fora de casa, mas ainda assim, quem abre o placar, a outra equipe tem que se expor, tem que sair pro jogo, e pode acontecer como aconteceu no primeiro jogo. Anderlecht abriu o placar, o Vitesse virou, depois a equipe belga foi buscar um empate. Pode acontecer de novo, porque é jogo eliminatório, é jogo que vale vaga na próxima fase, e são 2 equipes muito goleadoras e com muitos problemas defensivos, até porque são equipes que em praticamente todos os seus últimos jogos sempre tomou algum gol, mas também sempre fez um gol ou 2 em suas partidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Vitesse e Anderlecht. Passando agora para Zenit e CSKA Moscou, jogo válido pela primeira divisão russa, onde a gente tem o Zenit em segundo lugar com 11 pontos e o CSKA Moscou ali em sexto com 9 pontos. 2 grandes equipes do cenário russo. O Zenit não tem muito o que falar, é muito dominante na Rússia, é uma equipe muito forte, conta agora com 4 brasileiros, se eu não me engano, uma equipe muito grande lá, mas que vem de 2 empates seguidos nas últimas rodadas, e pega um CSKA Moscou que vem de 2 vitórias seguidas.
seguidas. Para esse jogo, eu acredito que por ser praticamente um clássico na Rússia, onde a gente tem duas grandes equipes em campo, deve ser um jogo movimentado, onde o CSKA não deve ficar atrás, deve tentar sair para o jogo, deve ter uma predominância de ataque maior por parte do Zenit, até porque joga dentro de casa e é uma boa equipe, mas eu acho que o CSKA não deve ficar atrás, porque é uma equipe muito forte e sabe que precisa pontuar contra o Zenit se ainda quer ser campeã russa. Então, para esse jogo, eu acredito que o mercado de gols deve ser movimentado. Então, olhando as últimas partidas dessas equipes, principalmente o Zenit, que nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já no caso do CSKA Moscou, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe também teve a presença do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo, tendo em vista todo o contexto que envolve essas equipes, serão ambas marcam. A odd está na casa de 1,70 e é um jogo com uma tendência muito grande, porque tem todo esse contexto de um Zenit muito forte, num CSKA também muito forte, que vem de 2 vitórias seguidas, vem ali numa arrancada, depois de não ter começado tão bem a competição, já marcou 8 gols e tomou 5, e vai pegar um Zenit que já marcou 12, o melhor ataque da competição, mas já tomou 7, ou seja, é uma equipe que toma muitos gols, mas que também faz muitos gols, até porque é o bicho papão da Rússia nos últimos anos, e vai pegar uma outra equipe muito forte que tem uma história até de participações em Champions, mas depois dessa reviravolta de supremacia do Zenit, acabou ficando um pouco de fora da principal competição europeia. Mas para esse jogo eu acredito que deve ser bem movimentado, até porque a gente tem duas equipes cotadíssimas ao título. Então, se o CSKA Moscou ainda quer pensar nesse caneco, tem que pontuar ou até mesmo vencer a equipe do Zenit, uma equipe que sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá em seus jogos. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Galatasaray e Randers. Jogo válido pela Liga Europa, jogo de volta, primeiro jogo 1-1 na Dinamarca, e aqui a gente tem o último jogo antes da fase de grupo, duas equipes muito fortes em seus cenários nacionais. O Randers vem fazendo boas competições dinamarquesas nas últimas temporadas, e o Galatasaray é a grande força, uma das grandes forças turcas. E para esse jogo eu acredito que deve manter a tendência da primeira partida, até porque o Galatasaray nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Randers, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente também teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E no primeiro jogo a gente teve um empate em 1-1. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas é um jogo facilmente com no máximo 10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e eu acredito que seja o momento da entrada. Uma entrada que, caso saia 2 gols apenas, a gente tem a aposta devolvida. Com 3 gols ou mais, aí sim que a gente vence. A gente perde apenas em caso de 1 gol ou nenhum gol na partida. Mas pelo que essas equipes vêm desempenhando nos seus últimos jogos, onde a gente tem um Galatasaray com 3 vitórias e 2 empates, e o Randers com 3 vitórias também e 2 empates, eu acredito que deve ser um jogo movimentado como foi o primeiro. Um jogo onde a gente teve apenas 1-1, mas muitas chances perdidas. E sem falar que aqui tá valendo uma vaga numa fase de grupos de uma Liga Europa. O Galatasaray chega com um certo favoritismo, mas a equipe do Randers é muito forte, principalmente quando joga fora de casa. É uma equipe que gosta de pontuar, que gosta de fazer gols. Então eu acredito que deve ter uma predominância de um ataque maior da equipe turca, mas a equipe dinamarquesa deve explorar os contra-ataques e deve tentar buscar essa vaga, até porque a equipe precisa ganhar, precisa marcar gols, assim como o Galatasaray. Então quem abre o placar, outra equipe tem que sair para o jogo, até porque é jogo eliminatório e apenas ficou no empate a primeira partida. Então por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali, com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Galatasaray e Randers. Passando agora para o último jogo do dia, o Fluminense e Atlético Mineiro, outro jogo que vem aqui da primeiro jogo da Copa do Brasil, quartas de final, mas que revive o último confronto de ambas as equipes, que também foi um Fluminense e Atlético Mineiro, mas válido pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, eu acredito que deve ter a tendência que foi do jogo passado, um jogo para gols. Até porque Fluminense e Atlético Mineiro são duas grandes equipes do cenário nacional. O Atlético Mineiro vem forte na Libertadores, vem forte no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil não é diferente. O Fluminense, por sua vez, mudou a comissão técnica,
dê uma melhorada já nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mas são duas grandes equipes e mesmo o Fluminense dando essa melhorada, eu acredito que o Atlético tem um ligeiro favoritismo, mas o mercado de gols aqui deve ser o favorecido, porque o Fluminense joga dentro de casa e pega uma equipe muito forte, que desde o jogo passado deu para ver que se não fosse aquele gol de pênalti do Fred, o Atlético Mineiro poderia até ter saído com os 3 pontos do Rio de Janeiro. Mas para esse jogo, eu acredito que o mercado de gols deve ser o favorecido, até porque o Fluminense nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 4 também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 jogos de 5, nos últimos 5 jogos, na verdade, em 4 deles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,51 e é uma cotação muito, mas muito boa, mas com certo risco. É claro, porque a gente está falando de uma Copa do Brasil, um jogo que as equipes podem segurar para levar para a segunda partida, mas eu acho que o Atlético Mineiro já vai querer vir com um bom resultado, já vai querer fazer praticamente o dever de casa para chegar no Mineirão e apenas administrar ou até mesmo concretizar sua vaga. Mas o Fluminense, como eu falei, vem de uma troca de comando técnico, não vem de uma sequência muito boa, mas tem a Copa do Brasil como uma competição para melhorar o âmbito dentro da equipe, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e até mesmo na Copa do Brasil. Sem falar que o jogo passado entre essas equipes mostrou que é um jogo com a tendência de gols, porque o Atlético Mineiro é muito forte, mas o Fluminense, quando joga dentro de casa, mesmo não estando numa situação muito boa, é uma equipe muito forte e que sempre deixa um gol aqui, um gol acolá. Mesma coisa com o Atlético Mineiro, seja jogando fora, seja jogando em casa, é uma equipe que sempre marca gols. Sem falar que o confronto entre essas equipes sempre reserva ao menos 2 gols em suas partidas. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para Fluminense e Atlético Mineiro. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!